Clube de Senadores com Elísio, como já referi, com Elísio Costa Amorim e José Fernando Moreira, dois conceituados políticos feirenses que vêm cá já há alguns anos a esta parte e já antes disso já tinham estado também na Praça da República. Já tem muitos anos disto, estão quase a reformar-se os dois. Imagina, eles neste momento estão a contabilizar o tempo, já estão a contabilizar o tempo para se reformarem. No outro dia falava com alguém, já sei, falava com um candidato que vai ser candidato a um partido, um dos conselhos do Distrito de Aveiro. Falávamos do Costa Amorim e ele dizia-me: o Costa Amorim já tem uns anos. É verdade, é verdade. Uma máquina, o Costa Amorim. E o Costa Amorim tem o tal livro desse candidato e o homem falava muito bem do Costa Amorim. O Costa Amorim é muito amigo dele, eu sabia, por isso é que falei no Costa Amorim. Mas o Costa Amorim está à espera de fazer o tempo do Clube de Senadores para ter tempo suficiente para a reforma. É o que ele está à espera neste momento. É uma questão de tempo. E o Fernando Moreira também. Estávamos aqui a falar na fase inicial da Segurança Social, dessas partes todas, para os tempos para poderem meter os papéis de reforma. Meus caros, boa noite. Muito boa noite. Costa Amorim não anda assim muito bem, porque ele está contente, Fernando Moreira, porque no último fim de semana não houve futebol, não jogou o Porto, já está mais descansado. Não perdeu. Pois não perdeu, é o que eu disse. E não o Benfica não ganhou. Não perdeu no último fim de semana. E o Benfica também não ganhou. Mas o Benfica já está a ganhar mais agora. Agora ganha mais vezes. Mas domingo não ganhou. Mas o importante aqui, neste caso para o Costa Amorim, é que o Porto não perdeu. Essa é a parte mais importante. Isso podes ter a certeza. Muito bem. Meus caros, vamos começar precisamente com a entrevista de Eduardo Couto. Decidam quem é que quer começar, estejam à vontade. Moreira que começa ele. É igual. Ora bem, uma boa noite para vocês, uma boa noite para quem nos ouve. Sobre a entrevista do Eduardo Couto, em representação do Bloco de Esquerda, eu não tenho muito a comentar. Respeito naturalmente as suas opiniões, com as quais, na generalidade, estou em absoluto desacordo. Portanto, mas são respeitáveis, é um jovem que, enfim, temos que valorizar isso e, portanto, enfim, defende os seus princípios, não tenho muito a dizer. Falou na Escola da Feira, levantou alguns problemas que eu não percebi muito bem porquê, na criação da nova Escola da Feira, aqui em Santa Maria da Feira. Disse que há muitos anos que estava e provavelmente esqueceu-se de que aquilo era um prédio do Estado e que a Câmara só pôde avançar com a obra depois do Estado ter autorizado, ter havido protocolo ou escritura, enfim, em que autorizava a Câmara a passar a escola para seu nome. Daí o atraso, de facto, de muito tempo, não se percebe. Mas ele também tem algumas culpas no cartório, na medida em que apoiava um governo que esteve no poder no mínimo 8 anos. Depois, sobre o Aeroparque, também não percebi, queria trocar o Aeroparque com o hospital, também não fazia muito sentido. Colocar o Aeroparque aqui no local onde está o hospital. Sim, também não percebi muito bem essa confusão. Eu percebo que o hospital deveria estar instalado numa zona maior, pronto, isso é aceitável hoje. À data também percebo que trocá-lo de sítio seria muito complicado, porque poderíamos não ter o hospital. Portanto, parece-me que as coisas são o que são e não vale a pena nós estarmos a tentar andar com elas para trás. Sobre a habitação, enfim, ponho em causa a Feira e Gaia, não percebo muito bem as diferenças entre Feira e Gaia. Gaia tem, de facto, no centro, onde portanto, poderá haver alguma diferenciação entre a Feira. No resto do concelho de Gaia, depois tem aquela zona litoral, que também poderá haver uma diferença significativa. O resto de Gaia, enfim, tem perfeita comparação com Santa Maria da Feira. Sobre a habitação ainda, que é uma preocupação hoje de todo o país e de toda a gente, naturalmente. Mas há uma coisa que não se fala, é que eu bem sei que o grosso da habitação tem que ser construída nas grandes cidades, porque é aí que ela faz falta, porque é para aí que as pessoas convergem. Mas eu não me canso de falar, e eu acho que vejo muito pouca gente falar nisso, porque no Portugal interior é muito difícil arranjar-se terrenos para construir, e isso também era preciso pensar nisso, fazer alguma coisa por isso. Assim como também era preciso fazer alguma coisa. Eu não tenho agora presente o número, mas eu li alguns um número de edifícios desocupados no país.
É uma coisa louca. Se fossem colocados, se 70% ou 80% desses fogos fossem colocados no mercado, resolvíamos o problema da habitação em Portugal, provavelmente. É difícil. Sim, eu sei que é difícil, quer dizer, mas deveria-se fazer qualquer coisa, na minha perspectiva, deveria-se fazer qualquer coisa para que grande parte destes edifícios que estão abandonados, que estão desocupados, não estão propriamente abandonados, alguns estão mesmo abandonados, mas que de facto que deveriam, enfim, ser úteis ao país. Sobre a cultura, fala em descentralização, mas não diz muito bem como. Eu, por exemplo, tinha aqui uma opinião diferente. A minha sugestão, por exemplo, em termos de cultura, era que nós temos o Conselho de Santa Maria da Feira, já se fez em alguma medida, mas não, ficou perto. O Conselho tem uma série de associações com atividades muito válidas, quer dizer, desde teatro, música, uma série de coisas. Porquê é que não fazem um circuito pelas freguesias que têm condições para os receber? Eu julgo que isso poderia ser uma forma de começar a fazer a descentralização. Sobre a viagem medieval, também bem lá com a história da festa da febre, eu percebo que haja quem discorde da viagem medieval, mas a viagem medieval é essencialmente uma festa popular, tem o seu quê de histórico. Eu também não sou quem sou eu para estar a dizer se corresponde à verdade histórica ou não, mas eu julgo que hoje, há uns anos esta parte, que de facto os assuntos que são tratados na viagem medieval têm algum rigor, ou têm rigor, diria mais até, têm rigor. Não serão, enfim, divulgados à maneira de toda a gente, tudo bem. Agora, sobre a história da festa da febre, eu gostava de dizer uma coisa. É que se não fosse a febre, como é que era possível? A feira não tem capacidade para abastecer em termos de alimentação, que é necessária. As pessoas que passam aqui um dia precisam de se alimentar. E se não fosse, enfim, essa alimentação volante, não haveria, a feira não tem capacidade para abastecer tanta gente. Por isso, é necessário, faz parte, é uma forma das pessoas conviverem. Não vejo aí mal nenhum nisso. Na saúde, critica muito a Câmara, não percebo porquê. Porque na saúde a Câmara até tem tido um papel muito interessante e tem feito muitas coisas, desde vários centros e unidade de saúde familiar que se têm construído e têm planeado outras e, contrariamente até ao que muito acontece, que às vezes se prolonga no tempo, estas estão a andar com alguma velocidade. Sobre a saúde oral, também gostava de dizer uma coisa. Fala-se muito em saúde oral e quer-se mais médicos dentistas no Serviço Nacional de Saúde. Eu gostava de dizer o seguinte, eu penso que talvez fosse bom utilizarmos, nós temos dentistas por todo o lado. Em todas as freguesias há um dentista. Porquê é que nós estamos a criar mais despesa no Serviço Nacional de Saúde se já temos esses serviços aptos a funcionar? Porquê é que não se arranja uma maneira das pessoas poderem ir a estes médicos? Já se arranjou o cheque dentista. O cheque dentista não é para isso. Não, mas criaste dessa forma. Era para crianças, para as crianças. Crianças e grávidas. Ontem falava com um amigo que tinha uma cirurgia de ortopedia no Hospital da Feira, que será até uma das especialidades melhores, segundo aquilo que se diz no hospital, mas que tem um certo... Pronto, está muito bem cotada. E ele tinha a cirurgia aqui, atrasou, não sei quantos, e deram-lhe o cheque, ele foi fazer à Rábida, ao Porto, ao privado, com o valor que foi dado pelo hospital. Mas isso mas eu achava que na saúde oral, de facto, porque estarmos a construir mais consultórios, um consultório de dentista é uma coisa que é dispendiosa. Portanto, aproveitar com o cheque dentista, ir um bocadinho mais além, mas tentar resolver que as pessoas tivessem acesso aos dentistas, porque é muito necessário, mas sem estarmos a meter mais gente no Serviço Nacional de Saúde, até porque isso é complicado, não é? Isso é complicado. Aliás, e sobre isto eu gostava de dizer uma coisa, aliás, isto é o Bloco de Esquerda, e eu achei muita piada que eu gosto muito de ouvir o Sérgio Sousa Pinto, porque acho que ele é um indivíduo muito daquilo que diz, mas disse uma coisa outro dia muito engraçada. À esquerda do PS, diz ele, as pessoas são muito redistributivas. E por isso é que se calhar estão a cair, estão a perder-se. Porque de facto as pessoas, o comum dos cidadãos também percebe que não é possível. O caso do Eduardo queria, por exemplo, o ensino superior na feira, mas gratuito. Quer dizer, é tudo gratuito. Mas alguém percebe, alguém entende que é possível distribuir tudo sem produzir. Nós só podemos distribuir aquilo que produzimos.
Isto vinha a propósito, desta conversa de Sérgio Sousa Pinto era a propósito da social-democracia nos países nórdicos. Em que ele dizia assim, porque aí o país produz e depois sabe redistribuir. Quer dizer, nós não podemos ser, nem de facto a ter um capitalismo miserabilista, apoiado no Estado, que vive só à custa do Estado. Mas devemos ter um capitalismo, não há problema nenhum ter um capitalismo que pague os seus impostos, que produza riqueza, que dê emprego, bem remunerados, para depois o Estado, então, sim, poder distribuir. Agora, o Bloco de Esquerda, designadamente, é tudo gratuito. Então, quem é que paga a conta no final? Sinceramente, não. É uma das razões porque as minhas discordâncias, naturalmente, como disse com todo o respeito pelas ideias do Eduardo, as minhas discordâncias são significativas. Depois falou nas lixeiras a céu aberto, que temos que acabar com as lixeiras a céu aberto, mas eu gostava de saber como. Quer dizer, eu gostava de saber como é que acaba com a lixeira a céu aberto, do indivíduo que durante a noite vai num caminho qualquer, chega lá, descarrega o caminhão e deixa-o ficar. Quer dizer, isto é uma questão educacional, em primeiro lugar, porque não há fiscal que trabalhe 24 horas por dia e que esteja em todo lado ao mesmo tempo. Portanto, infelizmente, é verdade, é preciso acabar com isto, mas não basta dizer a Câmara tem que acabar com isto. Não, porque não tem que ser a Câmara, temos que ser nós todos a acabar com isto. E sobre os cães ao abandono, nós, infelizmente, temos uma notícia muito grave no Concelho de Santa Maria da Feira, o senhor que faleceu em Nogueira da Regedora, atacado por uma matilha de cães, que é uma coisa que preocupa muita gente. Só não preocupa esta gente de esquerda, esta gente defensora, que se diz defensora dos animais, que eu não percebo como. Todas as associações dos animais estão com os canis a abarrotar. Os canis municipais estão a abarrotar. Onde é que se vai meter mais cães? Portanto, gostem ou não, na minha perspectiva, este problema só se resolve fazendo eutanásia, principalmente àqueles cães que andam aí, muitos deles, a sofrer. Eles sofrem muito menos se os eutanasiar do que andar aí. E depois, perigosos, porque em matilha são perigosos. Foi o que aconteceu. Não é? Exatamente. Porque um cão sozinho pode até nem ser muito, muito perigoso. Mas em matilha e com fome, por exemplo, podem... No dia a seguir voltaram a atacar um agente. Lado. Quer dizer, também li estes dias que se presume que exista 1 milhão de animais abandonados. Desde que inventaram estas leis tão rígidas e que se anda aí toda a gente agora com o cãozinho e no carrinho e fazer esta história toda, nunca se viu tanto cão abandonado, por exemplo. Já não falo nos gatos. Mas nunca se viu tanto cão abandonado como desde que se inventou essas leis. Não pode ser. Nós temos que ser realistas, pá. E não podemos ser, enfim, lunáticos. Pensar que é possível fazer isto tudo e mais alguma coisa. E depois, quando não há dinheiro para muitas outras coisas, tem que haver para isto tudo. Não pode ser. Vão deixar isto vai andando, depois acontece estes acidentes e aí esqueceu, acabou. Olha, foi o senhor que faleceu e acabou. Portanto, eu acho que, enfim, é a opinião do Eduardo, como digo, respeito. É um jovem, tem algumas, naturalmente, que nem tudo é mau. Sobre o túnel da Cruz, por exemplo, percebo. Acha que deve ser uma opinião de um engenheiro. Sim, senhor, concordo perfeitamente que o assunto tem que ser estudado. Agora, sobre a Câmara fazer ou não fazer, acho que a Câmara está a fazer aquilo que nunca foi feito. Espera que, de facto, qualquer que seja o governo que venha a seguir, não ande com o processo para trás. Por acaso tive a oportunidade de ver hoje que os concursos que ficaram sem apresentação de propostas nos últimos tempos estão novamente a ser preparados, já estão prontos para entrar novamente em concurso. Portanto, era genericamente isto que eu tinha a comentar. Em relação à entrevista de Eduardo Couto. Do Eduardo. Costa Amorim, um fienense. O Eduardo Couto é de Fiens, não é? E diz que está a fazer, e diz que está a preparar, diz que está a preparar uma frente esquerda. Não, mas sem a CDU e sem PS. Ele acabou por dizer que parece-me que o PC que não aceitou. Mas sem o PC, sem a CDU. Mas essa frente esquerda, ele já tinha dito aqui na Praça da República, com quem? Que estava a ser preparada, é o LIVRE, o PAN e o Bloco. Não, está bem. As três forças, tudo se conjuga, não é propriamente uma força de esquerda, tudo se conjuga para que as três forças possam concorrer em conjunto no Conselho de Santa Maria da Feira e, segundo ele, com uma figura que nem é de nenhum dos partidos. Tudo bem, mas uma frente de esquerda isso não é propriamente uma frente de esquerda, não é? Costa mas Amorim. enfim... Ora bem, um fienense.
Primeiro de tudo, o Costa Amorim vai boa dizer, noite. o Costa Amorim vai dizer logo, mais um fienense a marcar Boa terreno, noite. é Fiens. Sim, Fiens agora é terra de facto político. Antes de mais, boa noite aos nossos ouvintes, é paciência de nos aturar nesta altura, e ao Nelson, coordenador, e ao Fernando Moreira. Mais uma vez, muito boa noite. Olha, no último programa, Costa Amorim, foram muitos. Posso lhe dizer que no último programa, eu vi no outro dia, acho que eram 600 ou 700 que tinham estado a ver só na net. Sinal que vale a pena a gente passar algumas ideias. Eu, por mera casualidade, portanto, não conheço bem, tenho que reconhecer, não conheço bem o Eduardo Couto. Ele já foi candidato lá em Fiéis nas últimas eleições. Está na Assembleia de Freguesia. Vi o seu manifesto e por acaso gostei, porque em relação a Fiéis, o programa que ele apresentou, não há dúvida nenhuma que ele indicava uma série de problemas e uma série de, digamos, na perspectiva dele, obviamente, Claro. mas tinha boas ideias e, de facto, não via peixe, não tinha peixe nenhum se eu fosse Presidente de Junta dentro dos possíveis, que o Moreira também referiu. Eu não tenho essa vertente tão restritista, mas a verdade é que nós só podemos gastar aquilo que temos, porque, de facto, mais do que nunca, hoje há contas. E há contas está que nós vemos o que se passa aqui ao lado relativamente ao rearmamento, que muitos a começar pensam que o Bloco não quererá, mas não será o único, mas nós temos aqui graves problemas ao lado e a Europa tem que se preparar para eles. Isso significa que grande parte do custo vai sair dos diversos Estados e, portanto, se sai, vai fazer falta para outras coisas. Portanto, nós temos que passar a ter o realismo do momento acrescido aí com as questões do nosso querido amigo Trump, que não se sabe bem o que aí virá, mas eu, no início do programa, estávamos a ouvir aí o Délio, que, como sabem, está na Sincor e, portanto, tem conhecimento do setor corticeiro, e o setor corticeiro que mexe também com os vinhos, e vi da sua preocupação relativamente às taxas que a América quer impor aqui aos produtos europeus e de todas as importações, o que significa... No vinho pode ser muito complicado. E não só... 200%, fala-se em 200%, uma coisa... Sim, mas isso não será os 200%, será para negociar. Mas o problema é simples. Nós cortámos a Não há base das dúvida leis. nenhuma que isso também representa um prejuízo e significativo para o setor, nomeadamente o setor do vinho, e para nós, no que nos importa, a cortiça, porque, de facto, as rolhas também têm que são o melhor vedante, terão que ir para os Estados Unidos, e ao ir para os Estados Unidos vão ser mais caras, e ao ser mais caras haverá outras alternativas, embora não ecológicas como a cortiça, mas a verdade é que terá inconvenientes e será um custo acrescido que nós não estávamos à espera. Isto para dizer que nós devemos, isso é a minha opinião, naturalmente a opinião do mais velho, que eu também já fui jovem, também já tive 20 e poucos anos e não me importava de voltar a tê-los. Bom, só queria que ficassem as minhas netas, o resto. Não sei como é que seria depois essa compatibilização do avô com as netas quase da mesma idade, mas isso era um problema que eu creio que facilmente seria resolvido. Mas como isso não é possível, iremos aqui, então, descer à realidade. E eu comecei pelo programa de Fiéis do Eduardo Couto, porque, comparando a entrevista, eu não pude ver a entrevista toda, porque por problemas técnicos ainda estive ali bastante tempo para ouvir a parte final e não consegui ouvir, por isso é que pretendi que o Moreira, que tinha ouvido a entrevista toda, fosse o primeiro a falar, para eu também estar mais ou menos dentro e fazer a vice-atriz em relação ao que eu apanhei e outras questões que, na verdade, não pude apanhar. Eu resumo, comparando com essa questão de Fiéis, acho que o programa que ele apresentou, ou digamos, as suas opiniões em termos de entrevistas, são muito vagas. E centrou-se, a meu ver, do ponto de vista político, tinha uma mensagem que era alargar a situação do Bloco em termos, digamos, mais nacionais do que propriamente a sua preocupação em termos autárquicos. Daí a história da frente de esquerda. Eu
não sei o que é a esquerda, para alguns partidos de esquerda o PS é de direita. Bom, como se os chavões resolvessem alguma coisa. Eu já passei a fase dos chavões, o que eu gosto é das atitudes, e quando a gente discute se esta medida é de esquerda ou é de direita, hoje em dia nós estamos a ver o que acontece no mundo, e essa história do esquerda ou direita torna-se cada vez mais complexo. E o que eu pretendo nesta fase, atendendo à minha pouca intervenção política, era que se resolvessem os problemas das pessoas, fundamentalmente, que é o que deve caber aos políticos. Portanto, eu não vi, do ponto de vista transmitidas na entrevista, no pouco que eu ouvi, do Eduardo Couto, que estivesse ali matéria em termos de projetos que fossem, de facto, capazes de dizer esta é uma ideia boa. É uma ideia boa. Porque, por exemplo, se for perguntar, e nós temos que perceber que a democracia, para o mal ou para o bem, é a regra da maioria, respeitando as minorias, se fosse perguntar à maior parte dos feirenses se queria ou não queria a viagem medieval, eu acho que a grande esmagadora a resposta seria: nós queremos, gostamos. Hoje é um símbolo de Santa Maria da Feira, portanto Santa Maria da Feira já não saberá até viver sem a viagem medieval. Naturalmente que haverão alguns que dizem a viagem não deveria existir, mas não naquele figurino. É essa a riqueza da sociedade. Mas voltando aqui às questões, do pouco que eu ouvi, repito, não senti quaisquer projetos, quaisquer inovação, quaisquer projetos que fossem arrojados e que correspondessem a boas soluções para que nós tivéssemos um concelho melhor. Porque a feira hoje está, digamos, num momento que tem que dar um salto para ser um concelho moderno, digamos assim. E é por isso que eu percebo, tenho algumas discordâncias e mesmo não concordo com tudo o que, do ponto de vista do PS, muitas vezes é publicitado. Presumo que às vezes são também mais slogans do que a realidade, mas vejo a preocupação que é resolver o problema do Tribunal, que é uma questão institucional que já devia ter sido resolvido, o problema do novo centro escolar, porque de facto a escola, que penso que se chamava Fernando Pessoa, onde está lá o primeiro monumento, era um incómodo, digamos assim, para os nossos autarcas passarem lá. Eu passava lá praticamente todos os dias e ver o abandono de parte, relativamente a esta parte da escola, porque a outra ainda está com movimento, e portanto acho bem que nesta bivalência entre o Governo e a Câmara se dê uma ocupação, e naturalmente que, aparentemente pelo menos, o que estará em cima da mesa seja um centro escolar da feira. Portanto, digamos, requalificar... Com a requalificação do pavilhão que ficará à disposição dos alunos e da população. Mas isso já obrigará um projeto. O projeto está feito, está pronto, 13 milhões e meio. Sim, mas tem que saber o que cabe no espaço e o que é que se faz. Eu não conheço... Sim, mas está pronto. Mas eu não conheço o projeto, portanto, sobre isso não posso falar. Portanto, eu penso que Santa Maria da Feira, nomeadamente em termos de mobilidade, que eu penso que é de facto um calcanhar grave daqueles aqui do Concelho de Santa Maria da Feira, pela sua dimensão, e que importaria nessa mobilidade não pensar que é só grandes linhas. Por grandes linhas nós temos autoestrada, até vamos ter aqui o TGV a passar aí à porta, e que não será a revitalização do Boguinha que irá resolver o problema de acesso ferroviário nos termos em que tem vindo a ser publicidade. Portanto, também compreendo que este ano, como temos muitas eleições, é apelativo lançarem algum tipo de propostas que mais não são do que muitos chavões políticos, porque voltamos à primeira questão, não vejo onde é que é possível, embora tenhamos em PRR, como é que é possível fazer, concretizar a realização de uma série de projetos. Mas a feira está, de facto, numa encruzilhada que devia ter um salto qualitativo e projetar um novo concelho para os próximos 20 ou 30 anos, e, portanto, tem que se ir devagar com o realismo. Eu, relativamente, e fiquei aqui curioso e gostava de dar a minha opinião, em relação à questão que o Moreira levantou sobre hoje um problema que é o problema da habitação.
E eu também ouvi, já agora, voltando a falar dos que já são candidatos e das propostas que têm vindo e das preocupações que têm vindo no Conselho, que na entrevista o Márcio diz, e com razão, que é, digamos, é confrangedor, utilizamos esse adjetivo, que em pleno país democrático, 50 anos depois, digamos, da democracia, que foi feito muito, que os jovens nesta altura tenham, de facto, com emprego, tenham, de facto, uma impossibilidade quase total de acederem a terem uma casa ou uma habitação digna, e que muitos vivem nos pais, outros vivem em arrendamento, mesmo o arrendamento hoje está caro, porque de facto o momento, e não é só aqui, eu tenho acompanhado um pouco, nomeadamente mais em Espanha, mas também tenho tido a preocupação. Eu vejo ali em Vigo, na Galiza, o governo está praticamente todos os meses a tomar algum tipo de preocupações em relação a este setor, com medidas. Espanha tem um fenómeno que eu pensei que, e se calhar qualquer dia estará aqui, que é os ocupas, porque de facto há casas abandonadas, e nós, do ponto de vista social, temos de nos perguntar como é que é possível haverem, de facto, nas grandes cidades, sobretudo, uma quantidade enorme de casas abandonadas. E, portanto, isso devia ser dos políticos uma preocupação, e deveria haver quase que um pacto, digamos assim, entre todos, para pelo menos minorar. Mas eu ouvi outro dia, e portanto, porque este tema é um tema atual, ouvi outro dia, primeira casualidade, porque é um assunto que me preocupa, um grande debate de geólogos, urbanistas, arquitetos, e agora até vão fazer de facto uma conferência, não propriamente sobre isso, mas também este tema está em cima da mesa, onde, curiosamente, um dos oradores até é o Emílio Sousa, porque toda esta questão também mexe com o ambiente e com a energia. Mas um dos debates que estão a ser repetitivos, um dos intervenientes no programa que eu vi, levantou uma série de questões que nós às vezes não temos, e isto é uma reflexão para os políticos, não temos verdadeiramente a noção destas ideias. Lançamos ideias, mas esquecemos o custo dessas ideias. E ele estava a analisar, era mais terrenos versus recuperação de habitações, e que fossem tomadas medidas nas cidades para que não houvessem a quantidade que existe de casas abandonadas. E ele referia estas singularidades. Mais terrenos fora dos aglomerados urbanos obrigam a estradas. Quem paga? Obrigam a saneamento. Quem paga? Obrigam a outro tipo de infraestruturas, como sejam telefones, eletricidade, creches, porque se aumentamos de facto os locais, quanto custa isto? E estamos num país onde de facto a nossa natalidade está a diminuir, a população está a diminuir. E ele diz, como é que um país que tem N construção, e digamos, não resolverá todos os problemas, mas tem muita construção que não está a servir de habitação, quando a sua população ainda está por cima a diminuir, nós temos os recursos para criar polos que permitam a construção na generalidade. Não estamos a falar um caso ou outro particular de construção em preços controlados, estamos a falar no geral. Porquê é que nós não recuperamos, não tratamos essas habitações que estão degradadas? Se ele, por acaso, tem um número, eu já não tenho número de memória, mas penso que nas contas que esse grupo portanto, no fundo de técnicos, porque eles é que são da especialidade e, portanto, estão a falar do ponto de vista de conhecimento académico, eu acho que eles acreditavam que um terço pelo menos destas necessidades de habitação a curto ou médio prazo estariam resolvidos, e até temos o PRR. Porque a verdade é esta. Se não nos pusermos a analisar, o que é que fica mais caro? É recuperar os edifícios que existem e que até podem ser adaptados. Eu vi aqui um colega meu que, por herança, recebeu, até em fiéis,
um edifício que era um edifício onde tem história, onde já esteve lá os ensaios da Tuna de Fiães, serviu, e ele diz, hoje o edifício está abandonado, dá perfeitamente para fazer 6 apartamentos lá com a estrutura do edifício, a estrutura de fora ficará a mesma, dentro. Portanto, o que é mais caro? Porquê é que não há esta sensibilidade? Porquê é que não há? Portanto, eu nunca tinha ouvido, confesso, a minha ignorância, também não posso perder o tempo a saber tudo, senão daqui a um bocado não trabalhava e eu ainda sou um trabalhador ativo. Mas são estes temas que deveriam ser debatidos. Para quê? Para que os nossos políticos, neste caso os autarcas, mas isto só não vai lá com os autarcas, está com o governo e dizer assim, epá, vamos fazer contas. Se não é muito mais rápido, porque depois também a construção não dá para se fazer construção em meses ou num ano ou 2. E nós vemos os concursos, ainda há pouco o Moreira falou, que agora, de facto, vão ser lançados novos concursos, até porque eu penso que a grande parte das obras estão concessionadas ao PRE, condicionadas com o PRE, o prazo neste tipo de investimentos é perentório. Ou faz ou perde. Portanto, não há alternativa. Mas este tema é um tema que eu gostava de ver aqui debatido. Já disse, nomeadamente ao PS, até porque alguns são reconhecidos socialistas, não são só socialistas, outros nem sei qual é a filiação, sei que andam aí pelo país, vão trazer nesse debate que vai organizar, vão vir espanhóis, nomeadamente o de Pontevedra, que retirou os carros do centro da cidade, portanto, que permitiu, que é outro debate. O que é que nós queremos? Queremos saúde ou queremos poluição? E queremos que as pessoas usufruam a cidade. Porque, de facto, aqui em Santa Maria da Feira, e não só em Santa Maria da Feira, na maior parte das nossas cidades, num quarto de hora nós a pé podemos circular praticamente em todo chamemos-lo o centro histórico ou o centro comercial. Porquê é que os carros têm que estar ali estacionados, impedindo que as pessoas circulem? Aqui o aparcamento de Santa Maria da Feira, todos nós sabemos que é um desastre, e não vejo hipótese disto melhorar, esperava que sim, mas cada vez mais o tempo vai passando e quem por lá circula deita as mãos à cabeça, porque não é forma de viver num local que de facto as pessoas têm que ir, porque tem bancos, tem a Câmara, tem outro tipo de infraestruturas e, portanto, as pessoas precisam de circular, e o que nós assistimos é os carros ali, às vezes até em 4 filas, as pessoas nem os carros podem circular, nem as pessoas podem usufruir, com problemas de poluição, porque eu também acho, e já agora é numa ideia, não sei se alguma vez foi feito algum estudo qual era o nível de poluição aqui, quer na Cruz, quer aqui na parte histórica. Isto, portanto, não é bem a laia de comentário da entrevista. Acho que o Eduardo está a pensar também noutros voos e referiu os seus antecessores, que na verdade vieram a Santa Maria da Feira e depois foram para outros locais, agora já são candidatos, que eu estava a pensar que o Pedro Soares fosse candidato, mas era em Castelo de Paiva, mas não parece. É Matosinhos. É Matosinhos. E há outros que o Moisés também fosse candidato, não sei se vai ser candidato a qualquer lugar. Parece que será o número 2, por Aveiro. Por Aveiro. Aliás, teremos Aveiro será um distrito importante. Mas estás a falar em termos legislativas ou autárquicos? Legislativas. Fazenda pelo Bloco de Esquerda. O Pedro Nuno Santos, eu tenho boa impressão dele. O Pedro Nuno Santos pelo PS, Luís Montenegro pelo PSD. Sim, era normal isso. Eu sinceramente... Será um distrito fortíssimo. Não, sim, fortíssimo relativamente. É o Bloco de Esquerda que foi buscar os 3 fundadores. A Conselhia de Santa Maria da Feira indicou... Não, copiou o sistema alemão, se dá ou não dá, vamos ver. A Conselhia de Santa Maria da Feira considerou que... Mas só para acabar agora esta fase, o Moreira há pouco falou dos países nórdicos. Eu, que conheço alguns, não bem, mas conheço os países nórdicos, fico, digamos, um pouco acelerado quando dizem, os países nórdicos. É que pegar num país nórdico e comparar tudo,
com Portugal, diz, não dá para comparar, é fácil. comparar... Deixa-me só dizer-me, sabe porquê? Porque eles têm 3 vezes o PIB português. Mas não só, Só por aí. mas não é só. Só por aí. Ó Moreira, não é Já só. não se pode comparar. Isto, repara, em termos de impostos, as pessoas estão disponíveis porque isto tem a ver com uma certa mentalidade. Claro. Portanto, e a sua própria vivência. Estão disponíveis para pagarem o que pagam os nórdicos? Estão sujeitos... Se lhe dissessem que lhe davam as mesmas condições que Mas os quais nórdicos têm, condições? se calhar, eles têm tudo. Mas nós, quando pedimos o nosso mal, quando se copia, aliás, nisso é profissional de todos, quando se vai copiar, copia só o que é bom. Mas não há mundo, não há país que Não é tenha ideal, só que tenha bom. Não é ideal. Pois, O ideal não existe. eu já referi aqui, e depois isto mexe, porque tem, por exemplo, como sistema, ser proprietário ou ser arrendatário. Já dei aqui o exemplo, que eu conheço, de um sueco, que a empresa foi declarada insolvente, faliu, e era uma grande empresa. Ele teve, sim senhor, o subsídio de desemprego, não demorou 3 meses, ligam do respectivo instituto a dizer que ele tinha emprego a 1000 quilómetros. E ele disse, a 1000 quilómetros? Sim, a 1000 quilómetros. É muito longe. Amigo, é fácil. Ou vai e continua a trabalhar, ou não vai e perde subsídio de desemprego, só tem que escolher. Mas pois, Oh, mas só quero a regalia. Mas é que eu não quero ver o que é o todo. Isso poderá ser, tem alguma coisa, acredito que isso seja verdade, mas quero dizer outra coisa. Certamente que ele tem compensações para isso. Tem o incómodo de mudar de lugar. Mas, o que eu mas estou atenção, a dizer, que tem, não é como aqui. Mas é que eu estou a dizer... Deixa-me só concluir. Vai a um concurso, é de Santa Maria da Feira, é colocado em Lisboa. Agora algumas profissões já têm alguma colocação, mas não tinham compensação nenhuma. Eu que dei este exemplo nós só queremos um Não há o ideal. Olha, eu dou-te... Não é possível comparar porque o rendimento é de tal maneira diferente. Não é só o rendimento. É aquela vivência de muitas centenas ou milhares de anos deu-lhe uma determinada forma de viver. E eu vou-te dar outro exemplo, porque eu dou exemplos que eu conheço. Não é que eu li. Eu fui lá ver um jogo do Porto, a um país nórdico, não digo qual é, que por acaso não interessa. E foi numa altura em que havia neve tudo quanto é sítio. Não sei se havia terra. Eu terra não vi. Neve em tudo quanto era sítio eu vi. E vi, para atravessar, nós estávamos no hotel, para irmos dar uma volta, tínhamos que ir para o centro, e para o centro tínhamos que passar por um parque. Por um parque. O que é que, logo de manhã, o que é que se via no parque? Centenas de crianças a brincarem na neve lá no parque. Aqui as pessoas transportando, por exemplo, aqui aceitavam os pais que fosse feito assim, era logo uma revolta. Não irei entrar por aí. Não, é a mentalidade, claro. É a vivência. Fazem aquilo há muitos anos. Claro, é uma questão educacional, é com a neve que eles vivem, têm outra mentalidade. Portanto, nós quando queremos copiar as outras, e vivemos cada vez mais, e bem, por isso é que existe a comunidade, e bem, portanto nós devemos cada vez mais, os europeus, e vemos agora, de facto, esta campainha que acordou os europeus, temos que perceber que copiar certas coisas, é só copiar, por copiar e querer o bem, não é possível, porque nós estamos aqui na ponta da Europa. Eu ainda vi há 4, 5 anos, por mera casualidade, com um industrial em Espinho, e ele apontou-me para a praia. Olha, vês ali aqueles chineses, não saem da praia. Porquê? Onde eles viviam não havia mar. Pois, mas não é igual. Pois, mas nós não íamos para lá, a não ser na praia, mas era, com raras exceções, mas era quando é calor. Mas uma pessoa que nunca viu o mar, para eles aquilo era algo de... Costa Amorim já fugiu da entrevista do Eduardo Couto. Já vai divagando e fugiu de lá. Não, as entrevistas são são todas, mas eu respeitáveis, naturalmente. Agora, só para acabar, eu acho bem que os ditos da esquerda ou da extrema esquerda aprendam a juntar-se.
Agora, tenho muitas dúvidas que se juntem do ponto de vista autárquico, porque eu fui vítima dessa situação, sei que o PS quis, de facto, também, em termos de ideia, ver se era possível alargar o leque, e o que eu senti por parte, digamos, de quem está um bocado acima, é que a ideia não era muito agradável. E, portanto, o Márcio lá vai seguir o seu caminho, mas aparentemente vai só com os do PS e com algum independente ou outro, mas pois, isso neste caso não são as frentes. Esta coligação de esquerda não engloba nem o PS, nem a CDU, aliás, isso foi referido, pelo Eduardo, que será o PAN, o LIVRE e o Bloco de Esquerda. Será uma candidatura tripartida, uma frente de esquerda unida. Forte. Tripartida. Uma frente de esquerda unida. É unida. Jamais será vencida. Costa Amorim já falou em relação à entrevista de Eduardo Couto. Passamos para o segundo ponto. Há mais 3 candidatos. Já por cá falámos dos 2 primeiros. 2 primeiras candidaturas do Partido Socialista e depois também do Chega. Agora tivemos por ordem de aparecimento também. A primeira candidatura a aparecer foi precisamente da Iniciativa Liberal. Carla Abreu apresentou a sua candidatura. Carla Abreu, que já foi candidata nas últimas autárquicas, também pela Iniciativa Liberal, à Câmara Municipal. Da parte do CDS-PP apareceu mais um fianense, Frutuoso Tomé, candidato do CDS-PP. E da parte do PSD, Amadeu Albergaria, já esta semana também. Esta semana não, no final da semana que passou. Sim. E tem andado a percorrer o Conselho. No final da semana que passou, aparece também como candidato do PSD, o que seria expectável, era mais ou menos o que se falava já, seria expectável a candidatura da Amadeu Albergaria, mas primeiro de tudo era preciso que ela se tornasse pública e depois, atenção, há uma coisa que ainda tem que dar entrada no tribunal, as candidaturas todas, mas as candidaturas a priori serão ponto assente. Os partidos isso é mais fácil, devia ser facilitado do ponto de vista dos independentes, porque de facto em termos autárquicos não é fácil montar candidaturas independentes e nomeadamente agora não sei como é que vai ser nas freguesias, se porventura alguém quiser ter um movimento parece que vai independente. continuar tudo igual. É apresentar aqueles X% de assinaturas. Sim, mas e quanto é que é o X%? X% para quem tem movimento, pois. Mas depois são aquelas burocracias todas é fácil. São as burocracias todas que em alguns casos até nem são fáceis de resolver, porque depois vê-se listas que não são aceites por causa de situações dessas. Se as assinaturas não estiverem corretas, são questões burocráticas que complicam tudo. Costa Amorim, mais 3 candidaturas, já temos 5 candidaturas para a Câmara Municipal. Sim, já temos 5. Para mim eram expectáveis. E na Carla Abreu, portanto ela repete do Will, eu já vi algumas coisas, pouco, porque de facto, com a singularidade dela ser advogada, ainda bem, e ter 55 anos, os mesmos anos do teu amigo Frutuoso, já viste? E o Márcio, não sei quantos será, mas andará... Mas Costa Amorim, mas o Frutuoso tem mais do que 55 anos. É o que diz aqui. A concorrência ali do lado não mente. E eu vou-te ler. Natural de Fiães, sim. Mais um. Frutuoso Tomé dos Santos Rezende, de 55 anos. Acho que a idade... Exerce funções com técnico superior da área da cultura, integrando a equipa da Fundação Inatel Aveiro. Eu não quero estar a mentir, mas tenho quase a certeza que o Frutuoso não tem 55, tem mais. Não sei. Eu conheço alguém que faz 55 este ano e o Frutuoso é mais velho que ele. Não sei. É o que está aqui. Também se tem 55 ou 56. Pronto, mas 56 são 56, 55 são 55. Eu, relativamente... São 56 ou 57, tenho quase a certeza. Não também sei. Não é, andei, eu não é significativo. Vi a singularidade de... É mais um ano ou dois que o filho mais velho do meu pai. É capaz? Não sei. Olha, é o que está aqui. Na concorrência, no jornal aqui assim, o segundo candidato foi o Frutuoso Tomé. Mas a Carla, eu sinceramente, do que vi, até também tenho aqui o jornal, relativamente a manifesto, faz a sua interpretação sobre o Conselho de Santa Maria da Feira, naturalmente, diz, as qualidades necessárias para liderar o município com competência e uma visão transformadora. A candidata traz consigo uma visão clara e um plano de ação detalhado para enfrentar os desafios atuais e futuros de Santa Maria da Feira.
A estagnação do Conselho não será resolvida por propagandas, mas sim por ação concreta e trabalho árduo. É esta a determinação que a iniciativa liberal se propõe a avançar. É, digamos, do ponto de vista público, aquilo que eu tenho lido, concreto, e também não está na hora ainda, sim. de apresentar o seu programa. O Frutuoso Tomé, que aparentemente também para mim foi uma surpresa ele ser candidato, nada que de facto também me espanta. Foi surpresa, mas não me espantou, porque o que se está a assistir é que o CDS quer dar prova de vida. Pensei que o mais adequado até fosse, dado que tem no governo, mas isto são estas singularidades, o governo sim, fora do governo não. Não sei se também foi uma decisão unilateral do CDS, se foi uma decisão negociada com o PSD, porque eu estava a ver o CDS aqui na feira a coligar-se com o PSD, embora o PSD aqui, com raras exceções, pretende ir sozinho, mas pronto. A verdade é que o Frutuoso, repito, o fianense e portista, já agora para o Nelson também ficar um bocadinho mais azulado, ele apresenta-se como candidato e diz que vai ajudar... Tem sofrido muito o Frutuoso nos Jogos do Porto, tenho reparado nesse problema. Vai ajudar o Conselho, é uma campanha pela positiva, a substituição dos relevados sintéticos, isto por relva natural será uma das nossas propostas, portanto aquela sua vertente futebolística e de conhecedor, naturalmente, que quer fazer alguma coisa pelo desporto. Existem estudos na área da medicina que indicam que a relva artificial é prejudicial aos praticantes. Não sei se o Moreira sabia isso. Eu tenho dito isso em debates anteriores e fui muito criticado, mas agora prova-se que tinha razão. E temos um apoiante de fiéis do Frutuoso Tomé, já está aqui. Também vai ser mandatário, não me diga, Costa Amorim, não me diga que também vai ser mandatário do... Isso não se pode. Mandatário de duas listas. Nós aqui somos monogâmicos, pelo menos oficiais e formais, não estamos aí noutras paragens. Diz que, de facto, vai melhorar a qualidade de vida dos jovens e dos idosos. O CDS pretende apresentar uma visão de desenvolvimento sustentável para Santa Maria da Feira, focada na valorização cultural, boa gestão de recursos públicos e no bem-estar dos cidadãos. Portanto, está lançado o seu primeiro pontapé de saída e, naturalmente, que vamos ver se ele consegue ser eleito, o que não é fácil, porque nas minhas previsões, já que eu disse, é possível que o Will consiga eleger um e que o chega, se chega à frente e que complica as contas entre o PSD e o PS. Tenho admirado a propaganda que o Amadeu está a fazer relativamente a este primeiro mandato, e está a fazer uma campanha muito forte com as 12 medidas que de facto tem vindo a propalar, portanto, e que quer concretizar ou vai concretizar, embora algumas delas eu não vejo como é possível, e portanto a Câmara deve ter muito dinheiro, porque se somarmos aqui nas 12 medidas que ele aponta os custos, não sei onde é que ele irá buscar o dinheiro. Portanto, mas, como eu disse no princípio, estamos em campanha, é uma tricampanha, e portanto é possível que se prometa tudo tendo algum fundo de verdade. Como dizia lá o poeta, tem algum fundo de verdade, mas não a concretização. Mas eu sei que tem estado ativo, portanto tem estado com as freguesias, com os militantes, então tem estado ativo, que eu até vi o Moreira que diz que não é militante, mas estava lá numa assembleia de militantes do PSD, as coisas que eu vou vendo, não é, Moreira? Bom, portanto a campanha do Amadeu está a cumprir, digamos, o seu programa e o que neste ano... Esta campanha que o Costa Amorim disse agora, está a referir, leva-me a relembrar aquilo que me disse um amigo seu de partido, a dada altura, que umas eleições não se ganham, perdem-se. Sim, é mais fácil quem está no poder, isso para mim sempre foi assim. Sabe quem é que disse isso? Isso é uma frase que é velha, repetitiva. Mas quem é que disse? E todos querem ser autores. Quem é que disse? Eu agora tenho-me dedicado o seu amigo de espinha.
Sim, agora, isso foi moto, mas não, isso é frase, é velha. Tenho-me dedicado à música, Mas não aplicou. à música Não aplicou. e o que é que eu tenho vindo a notar? Às vezes com muita surpresa. Diz, este conjunto tem esta música aqui, que foi um êxito, foi primeira, no top de vendas foi a primeira, e vou ver, esta música foi copiada, que já existia há 20 anos, deram-lhe outra roupagem. Portanto, temos que ter muito cuidado, com as cópias, não é bom. Mas pronto, é a campanha que estava à espera. Em relação ao Márcio, eu, portanto, também vejo o Márcio ativo. O Nelson diz que ele que ainda anda muito devagar e que não tem aparecido por aí, mas tem aparecido por aí. Quando é que eu disse? Mas tem aparecido por aí. Naqueles teus apartes que, das vezes que eu vou vendo naquela tua coordenação, sempre não neutral e portanto, eu vou ouvindo aí umas divergências. O Costa Amorim às vezes atira coisas para o ar. Bom, que não se percebe. Conclusão. E então o Márcio tem andado por aí, deu uma entrevista, foi por isso que o Nelson agora diz, não, agora tem que vir aqui, já devia ter sido. Não tem que vir aqui, não, está enganado que... Não, ele deu a primeira entrevista ao Costa Amorim. Eu vou explicar ao Costa Amorim. Se o Costa Amorim reparar, desde dezembro que vimos fazendo entrevistas a todos... Quando já é oficial. Não, é assim, foi oficializado. Não sei se ele também não, anteriormente, quem diz o Márcio diz. Pois, mas é assim. Se na concorrência o que aconteceu foi que em dezembro oficializei datas para todos os partidos, mesmo que ainda não tivessem as candidaturas apresentadas, viria alguém que, no meu entender, teria responsabilidades no partido, ou em representação, que estivesse a representar na Assembleia Municipal, ou que tivesse um cargo de representação no partido e convidaria alguém, e assim foi até agora. Posso lhe dizer que já está agendado há 2 ou 3 meses o Márcio Correia, na próxima semana está aqui. Ainda hoje confirmei com ele que estaria confirmado, e ele diz exatamente, é para a semana, dia 2 ou dia 3, que é na quarta-feira, dia 2, na quarta-feira, sim senhora, certo, e sabe que está, ou seja, já está marcado há muito tempo. Ou seja, nós não fizemos isto por acaso. Já está marcado há muito tempo. Já se sabe quando é que o Márcio Correia vem cá há muito tempo. Não, mas eu digo isto porque, por mera casualidade... Estão a ouvir os partidos todos. Por mera casualidade. Todos os partidos têm assento na Assembleia Municipal. Por mera casualidade, eu ouvi a notícia de que, nem foi o Márcio que me disse, de que ia dar uma entrevista longa apresentando uma série de projetos que ele pensa levar à Câmara e, portanto, concretizá-los em termos de apresentação pública no seu projeto, aqui à rádio concorrente. E disse, já agora deixa-me ouvir. Pensei que era uma entrevista relativamente simples, mas não, a entrevista são 2 horas, portanto, é uma idêntica à que tu estás a pensar lá. O que eu tenho para fazer aqui, como estou a fazer com os outros, é igual. E em relação a ele, ao Márcio, por isso é que eu digo que ele tem andado aí atento, embora pareça que não, manifestou a sua preocupação e nós já falamos aqui sobre o gabinete do calçado, e não será só o gabinete do calçado. Foi uma das últimas tomadas de posição. Pois, não será só o problema depois do calçado. Depois dessas 2 empresas que fecharam. Pois, mas oxalá que sejam só aí, embora nós consigamos atrair... E temos aí a ZAC em Obar que vai já foi, atingir muitas pessoas do Conselho da Feira também, atenção. É que há muitas pessoas do Conselho da Feira que estão lá, que trabalham na ASAC. Pois, são 300 e tal, não é? Porque, mais desta parte aqui próxima. Há determinado tipo de setores que são muito complicados e o calçado Banca, é cíclico. Mas portanto, a cabelagem é um setor, embora na minha perspectiva houve uma altura que aqui em Portugal acabaram praticamente as fábricas todas. Depois a Europa começou a abrir os olhos e a dizer, não, nós aqui agora queremos cabelagem, não temos. E, portanto, houve aí uma altura em que as empresas de montagem de automóveis aqui em Portugal viram-se e desejaram-se porque lhe faltava essa componente. Agora, claro, o setor do automóvel também está um pouco em crise, naturalmente, que
E aqui nós no Conselho temos, e aqui à volta, os moldes, a montagem, mas os moldes sobretudo. Não sei qual é a implicação, estamos num tempo que é de muita incerteza. Mas eu ainda, Márcio, eu gostava aqui de falar de duas coisas, até uma, porque também foi uma preocupação minha, embora o Moreira dizia, não sei bem como, e os outros, que era a renegociação do contrato com a Indaco por causa do custo da água. Porque, não sei, aqui é a renegociação, porque já não falta muito para que o contrato chegue ao seu termo, não é? Já não falta muito, pois. O problema é que o tempo vai passando e se calhar... Falta bastante. Quantos anos eram? Eu acho que não sei se é até 2040, 35. Até o final do próximo mandato. Do próximo... Ou seja, no final do próximo mandato na Câmara, quem estiver na Câmara pode 30, renegociar. Pode 30 renegociar. E poucos, 25, 30. Pois. Não, é 29. Julgo que é 29. 29. Não tenho a certeza, mas julgo que é 29. No final do próximo mandato poderá ser feita a renegociação do contrato. Portanto, julgo que será lá. É um tema que está em cima da mesa, portanto, e também admirei que ele tinha tido inicialmente o projeto por causa de das questões aí relativamente ao túnel da Cruz, no que toca à mobilidade, que era as duas rotundas, não é, uma aqui em Picalhos e a outra Lame, mas não é contra, e portanto o problema do túnel da Cruz, até porque quem está na Câmara naturalmente tem outro tipo de conhecimentos, e isso é um assunto que foi debatido muito na Câmara. Falou aqui também na questão das zonas industriais e das acessibilidades, e mais uma vez aqui a questão tem a ver com o que nós temos vindo aqui a falar. É que nós, sendo um concelho, e agora queremos, até porque, entre outras, está-se a passada aí a Lufthansa, que vai se instalar aqui em Santa Maria da Feira, mas que é um slogan, mas outras, penso que de alguma dimensão também, qualquer dia estão aqui em Santa Maria da Feira pela sua localização. Mas isso também obriga os autarcas a, mais uma vez, terem a devida preocupação com o acesso ferroviário. Porque, de facto, o transporte que vai ocorrer para a Europa, e nós estamos aqui na ponta, necessita de transporte ferroviário. E, portanto, a feira já teve esta pressão de uma outra forma, mas agora, mesmo para grandes projetos, vai ter necessidade de equacionar a ligação aqui de Santa Maria da Feira, e não só Santa Maria da Feira, mas também penso que deve acoplar, sejam na Madeira e Oliveira das Meias, no sentido de que haja um acesso relativamente às empresas que aqui se instalam e que, para exportar os seus produtos, têm que o fazer do ponto de vista ferroviário. Portanto, é um tema também e acho bem que o Márcio o tenha posto em cima da mesa, e acho que é um tema que os partidos deviam começar a debater, porque Santa Maria da Feira precisa ter, para este tipo de infraestruturas e atratividade de empresas, precisa também de ter as necessárias infraestruturas, mas também o problema dos acessos, da acessibilidade para onde exporta. E para já, agora é a palavra de Moreira. Ora bem, Fernando Moreira. Que devia começar por ser também a candidato. Mais 3 candidaturas. Eu estou a dizer mais 3 candidaturas porque nós já falámos das outras 2 candidaturas. E o Costa Amorim agora esqueceu-se de falar, foi buscar novamente o Márcio Correia, que já tínhamos falado, esqueceu-se de falar da candidatura do Chega. Depois o Chega vai se queixar que o Costa já disse já. O Chega já tornou público, já que falámos sobre essa candidatura. Já que falamos nisso. Já cá falámos. O Moreira é correto nesse aspecto. Nós só vimos aquela indicação de Chega, até houve uma altura que dizia que ele ia para Castelo Paiva. Não vi mais nada. Sim, também não vi mais nada. Estes aqui que nós falamos já têm entrevistas, já têm divulgação pública. Porque são mais recentes. Nós já conhecemos... O Chega foi a segunda candidatura a ser apresentada. Foi a ser dita. Tornada pública, ou ser oficializada. Ora bem. Oficializada é só quando de facto tivermos a entrada no Tribunal das Justiça. Aqui estamos a falar de partidos que não têm problema. Estão aprovadas pelos partidos, é fundamental. O Tribunal é uma questão de... Agora é formalizar uma coisa que... Eu, para esta questão, para não perder muito tempo, para depois falarmos da GNR e da PSP,
Gostava só de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, dizer aqui ao meu amigo Costa Amorim que eu não estive em nenhuma reunião de militantes. Eu estive, Assembleia de Militantes, é que estava lá. Quando quiseres eu mostro. numa reunião onde, de facto, estava muita gente, alguns, naturalmente, Aliás, uma grande parte abrem as portas a quem eles quiserem. seriam militantes, mas vi lá muita gente que tenho a certeza que não é militante e até que muito pouco próxima dos partidos. Mas não há dúvida nenhuma que eu estive lá e estive também, E não deixa de já- dar a ninguém. Não, vivemos num país livre e eu considero-me para já, ainda não posso considerar um homem livre. Estive também numa das apresentações que ele fez do 365 dias no Conselho. Ora bem, trata-se de facto de uma forma de isto é como tudo, eu julgo que ele faz bem isto. A política é uma coisa engraçada, que a gente tem sempre pontos de vista para tudo e mais alguma coisa. Epá, se toda a gente, se a oposição diz que isto está parado, que ele não fez, ele apresenta um programa e diz, nos 365 dias, nós fizemos isto, aquilo outro, e, portanto, as pessoas têm a oportunidade de constatar, de contrapor, de fazer o que entenderem. Portanto, acho muito bem. Quanto à apresentação da candidatura, era expectável, como nós também já aqui tínhamos referido, e agora vamos aguardar que tudo isto passe, isto nestes próximos 2 meses. Eu penso que as coisas irão estar, embora os partidos tenham em andamento. Agora Eu sei que acho que houve um conselho distrital em Aveiro já para aprovar os candidatos a nível do distrito, autárquicos. As primeiras cabeças são hoje as cabeças. Já não é o Emílio, é Montenegro. Não, mas isso é para deputado. Mas houve uma... A Conselhia de Santa Maria da Feira solicitou ao partido a escolha de Emílio Sousa. Sim, penso que será mas o segundo. é ponta sempre que não será o... Não, eles só divulgaram hoje. Exato, os cabeças de lista. 11, não sei se anunciaram todos. E na distrital de Aveiro, creio que terão aprovado também os candidatos aos municípios. Penso que terá sido, aprovaram isso. Portanto, estes 2 meses as coisas vão estar mais ou menos paradas em termos autárquicos, porque as pessoas vão perder algum tempo com as legislativas. E pronto, não tenho muito mais a dizer, quer dizer, é muito cedo, os programas não estão prontos. E agora vai depender também do resultado das legislativas. O resultado das legislativas também terá alguns efeitos, portanto vamos aguardar serenamente todo este desenvolvimento e depois voltaremos naturalmente a falar sobre isso. Portanto, neste momento não há muito a criticar. É mais, portanto, neste momento temos 5 candidatos já teoricamente. Não há novidades nenhumas. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Só há aqui uma novidade que me esqueci e até me admira o Nelson, lá dado o seu sentimentalismo, que o CDS foi o primeiro a apresentar um candidato à Assembleia Municipal. O Ângelo Santos nem tu sabias. Sim. Apresentado como candidato à Assembleia Municipal pelo CDS Santa Maria da Feira. Então fica com esta. É público isso já. Mas foi na mesma altura apresentaram os dois. É o único que tem candidato à Assembleia Municipal. Sim. Eu de facto fiquei um bocado surpreendido com o Em relação ao PS, fica-se na dúvida se o candidato será o Costa Amorim ou a Susana Correia. Pode estar descansado. Não vale a pena, como diz o outro, criarmos um facto quando ele nem sequer nasceu. Muito bem. Tem pé dos 9. Só dar aqui uma nota, até porque peço ao Fernando Moreira para falar mais próximo. As notas finais, mas o Costa Amorim meteu aqui essa deixa e deixem-me dizer-vos uma coisa. Hoje vem no jornal, muito raro, hoje vem no jornal uma notícia sobre as perdas de água da rede a nível nacional. Mas isso é a nível nacional. E a feira mas não é feira. É a Indáqua. Porque a Indáqua tem 14,6%, a contrastar com os 26% ou 36%, é uma diferença muito grande. E eu gostava de safar aqui esta nota, que é o seguinte. Portanto, a feira tem 14,9%, que compara com 26,9% a nível nacional. Isto também, uma parte, e era isso que eu já defendi isso muitas vezes e tenho discutido isso, e eu acho que as pessoas não valorizam isso. Porque isto é um bocado... A feira, o regulador comprou. Olha, claro, a feira, mas a notícia, isto é da Indáqua, e a questão que está aqui é esta: uma parte do lucro da Indáqua
é de facto nesta eficiência. De todo 14, lado, se tudo de 14, desperdiça, de 14 se para tudo 26 são 12%. É uma coisa muito grande. Isto representa muito dinheiro. Era importante que as pessoas também pensassem nisto, independentemente de todos os problemas que a Indáqua, alguns problemas que a Indáqua tem. Não estou aqui a defender que a Indáqua que tudo perfeito, não. Mas não há dúvida que uma parte dos resultados que eles têm, que são Não, mas sabes, natural, o que são natural, que é. Eu acho que as pessoas deviam de discutir isto com despreendimento, com razoabilidade e não com questões meramente políticas. Porque é natural, eu quando ouço, a água mais barata não eu é quando política. ouço criticar que a Indáqua está a ter lucro, depois tinha que ter, então sabia-se que se ela fez um investimento fortíssimo. Naturalmente que andou anos e anos com prejuízo, naturalmente que isto tinha que reverter, porque ninguém se convence que eles que vieram aqui, que há aí samaritanos que vão investir milhões e milhões de euros para depois chegar ao fim e ir embora sem o dinheiro. Não, eles têm que levar os milhões que investiram e mais os resultados desse investimento que fizeram. Agora, os melhores ou piores resultados que eles possam ter, isto tem uma influência muito grande, porque isto significa muito dinheiro. Isto significa muito dinheiro. E era só esta nota que eu gostava de deixar, isto porque veio a talho de foice no Costa Amorim ter falado, já passou, portanto já fica. Moreira, E é importante, é que isto além de ser importante para a Indáqua, porque lhe permite melhores resultados, é também importante para o ambiente, porque nós não podemos dar ao luxo de perder água que é extremamente necessária, não é? E há aí conceitos que... Exatamente. Portanto, eu acho que Embora nós também percebamos que grande parte é porque, nomeadamente, o sistema é um sistema muito antiquado. Claro, que não fazem investimentos e depois não fazem a manutenção. Claro. É que a gente anda por aí e está a ver sempre os gajos da Indáqua, lá com os gajinhos, com os pesos, com os auscultadores, estão sempre em cima aí das bocas. Opa, quer dizer, todo esse trabalho reflete-se nisto, o que é importante para o ambiente e também é importante, naturalmente, para a carteira deles. Não, sim, mas não é? E está bem. Estas perdas são da conta do... Não, mas isso é a perspectiva que o Márcio colocou, acho que a colocou muito bem. Porque é renegociar, porque diz, há muitas maneiras, as pessoas quando têm a sensação diz, renegociar vamos acabar. Não é isso. É melhorar, porque, por exemplo, uma das hipóteses que ele deu, que eu acho, teoricamente, que eu acho que é ilegal, portanto, acho que essa hipótese não se pode pôr, é dizer, nós podíamos fazer agora, baixar os custos, não é só o custo da água, é o custo da água acoplado às outras taxas todas que estão ali. E conceder, por exemplo, mais 4 ou 5 anos a Indáqua. Penso que isso, juridicamente, acho que é muito complicado fazer. Já se fez. Pô, aí está, mas ele diz isso era a prorrogação, significava um abdicar de determinado tipo de taxa. Baixava. Baixava. Isso tudo é possível, mas tem uma coisa. Já foi feito quando houve aquele problema das hetares, principalmente estas hetares. Sim, aqui porque havia aí uns acertos a fazer. Uns acertos a fazer. E isso já foi. O contrato com o Indáqua é um contrato. Uma empresa que se predispõe a investir tantos milhões fez um contrato muito seguro e depois também temos que reconhecer isto e dar-lhe o benefício da dúvida. Isto foi o primeiro contrato que se fez em Portugal. Portanto, temos que dar uma nota. Temos que dar uma nota. Sabias, Moreira? Eu sei que eles foram assessorados por um gabinete de advogados. Não sei exatamente quem foram os advogados, nem isso não me preocupa. O que percebo perfeitamente, mesmo assim, o país não tinha... A perequação não era fácil. O país não tinha era fácil. E depois partiu de um pressuposto. O grande problema do contrato da Indáqua é que partiu de um pressuposto errado. É que partiu de um pressuposto através do consumo da água. O que é que se verifica? É que o consumo de água é muito inferior àquilo que estava estimado no contrato. Porquê? Naturalmente, quem tem um poço não vai utilizar. Utiliza a água da companhia. Eu utilizo a água da companhia em casa para alimentação. O resto não, O resto não. Então gastei. Eu naquela altura. Na altura ajustei a casa por 600 contos. Pronta de pedreiro e paguei 250 contos para o poço. Tem 30 metros de profundidade para o meu poço. Estava a ver que não tinha água. Quer dizer, tinha 25 metros e ainda não tinha pinta de água. E eu a ver a minha massa a voar. Portanto, naturalmente que agora não vou deitar aquilo fora. Não vou deixar aquilo fora. Esse é um dos problemas. Mas o contrato da Indáqua tem que ser. Aliás, ele prevê, doutor, e o Márcio pode estar a falar isso.
o contrato, independentemente do término da renúncia, ele tem prazos em que é revisto, que pode ser revisto. Há de X em X anos que ele pode ser renegociado. Acho que o Portanto, já renegociar será precisamente em havido, eu recordo-me, 2029. Julgo que será em 2029. Seja como for, é um contrato que não pode Agora, ser. Não se pode falar no contrato 4 da anos. Indáqua com consciência, de ânimo leve e de fazer isto. Não, tem que ser gente que perceba muito o assunto, porque é um contrato que não é fácil. A perequação, como você disse, de facto, Não é fácil. não é fácil. Tem que ser gente que perceba do assunto, com muita calma, muita paciência e pronto. Agora, também continuo a dizer uma coisa. As diferenças da feira para os outros concelhos são mínimas e, em determinados casos, até são inferiores. Quando ultrapassa os 10 metros cúbicos de consumo, aí nota-se a diferença. Aí pode haver diferenças, porque o preço, de facto, dá um pulo muito grande. Na minha perspectiva, um dos grandes problemas da Indáqua é o primeiro escalão devia ser 10 metros e não 5. Esse Pois, é um dos porque 5 problemas. metros Mas é isto, muito enfim, pouco. sim. Mas quem, na vida difícil, pois, Ora bom, isto... mais que 5, também custa. Pois, é Exatamente. problema, Portanto, problema. isto é um problema que nós temos. Agora, temos uma coisa que nós ainda vemos hoje. Conselhos com uma percentagem muito baixa e cheios de problemas. Agora, há outros problemas a mim que me preocupam. É que quando ainda há a sair, ou se continuar, que vá fazendo a manutenção de redes, para não nos deixar as redes empobrecidas, porque isso é um problema, não é? Isso é que é o problema. Mas, enfim, adiante. Mas é um está na hora. tema que bem foi colocado em cima que da bem, mesa. exato, que bate. Agora, só que não é um tema propriamente para campanha, porque em campanha vai-se dizer aquilo Não, mas- que as pessoas gostam de ouvir, mas que não resolve problema nenhum, Não, mas porque é- quem ganhar chega lá e depois não faz nada. Mas é um assunto que as pessoas do dia a dia hoje estão preocupadas. Naturalmente Com o que custo. estão preocupadas, mas eu acho que às vezes não estão preocupadas com a realidade. Estão preocupadas com uma coisa que não se pode resolver como as pessoas querem. Sim, mas Percebe? isso. E você, como advogado, sabe perfeitamente que a Mas coisa que isso não é fácil. já, mas Portanto, é possível. discussão, sim. É possível discutir, é possível, se calhar, até fazer algumas pequenas alterações, mas nunca se poderá ir muito longe, até porque a água também em alta não é baixa. E depois há taxas, muitas taxas. O saneamento também não é fácil. Mas, enfim, nós, Exatamente. felizmente, temos um concelho com 95% de abastecimento de água e saneamento, praticamente. Acho que não for a Indáqua, não estou a ver os serviços públicos a ter esta capacidade de investimento e de fazer. Porque não fazem, pá. Os serviços públicos, infelizmente, face a toda esta burocracia e da legislação que existe, não funcionam, pá. Não funcionam. Muito bem. Meus caros, vamos mudar de tema. O terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos. O município quer rever a situação da GNR e PSP. Fernando Moreira. Eu quando vi este tema, não tinha grande informação, tentei informar-me e o que apurei parece-me que as pessoas estão atentas e que é uma boa solução. Isto é, a PSP não está numas instalações alugadas, não satisfazem muito as necessidades e, por outro lado, parece-me que o senhorio também não está interessado em que aquilo continue. Por outro lado, a GNR está aqui na feira, mas tem muito pouco serviço na feira. Faz serviço, por exemplo, em Romariz, Milheiros de Poiares, a Rifana, e Travanca, está na ponta da feira. Em Santa Maria de Lamas também tem alguns problemas, enfim, do posto portanto, tem. Então, o que é que a Câmara está a pensar fazer? Mudar a GNR, uma parte para Lamas, outra parte num posto para a Rifana, construir um posto em Rifana, porque faz sentido que se o serviço é Milheiros, Romariz e por aí fora, faz sentido que esteja ali. E em Arrifana, Que antigamente era feito por São naturalmente. João, essa zona. Outra parte, o comando, ficar em Lamas, fica oposto, mas com a parte que estava em Santa Maria da Feira, e a PSP ficar na cidade, mas instalado no posto que é a GNR. A questão aqui seria, mas as pessoas estão de acordo, quer dizer, há de facto contactos com os poderes concelhios, regionais e nacionais, quer a nível das forças de segurança, quer a nível do governo, porque houve já uma reunião, tanto quanto sei, entre o Presidente da Câmara e o vereador, designadamente com a Senhora Ministra da Administração Interna e com o Secretário de Estado. Portanto, as coisas estão todas encaminhadas. Agora falta só agilizar todo este procedimento. Do meu ponto de vista, parece-me uma situação correta, que provavelmente irá melhorar, porque eles assim também aceitaram isto,
e se aceitaram é porque veem que isso também pode ser útil para as corporações, mas para a população, que do meu ponto de vista é a única coisa que eu posso avaliar, para as populações parece-me acertada esta solução. Não faz muito sentido que a GNR esteja instalada em Santa Maria da Feira se não faz aqui serviço, não é? Faz só nas freguesias, o caso de São João de Beira, aqui mesmo ao lado também. Sim, mas isso depois poderão distribuir isto quer por lá, mas quer por Lourosa, quer dizer, há uma série... Só a parte de cima de São João de Beira, juro que agora compostos em Fonte Lourosa, Seca e Lavandeira é que tem Lourosa. Lamas, já Arrifana e Canedo. Sim, mas esses já estão. Sim. Muito bem. Costa Marim. Bom, eu não conheço, digamos, a vontade da Câmara, aliás, a Câmara publicitou, outra coisa não seria de esperar, que teve essa reunião com o responsável e que a pretensão, o que veio a público, portanto, eu, inclusive, estive à procura de mais elementos na própria reunião da Câmara, quando se abria lá mais qualquer coisa, mas, sinceramente, não consegui encontrar rigorosamente nada mais do que veio a público. E, portanto, que é o aproveitamento nos termos aí que disse o Moreira. Eu não conheço o rácio, não sei qual é o rácio que aqui está. Em tempos, a feira questionava porque é que, sendo um concelho aqui de longe, o maior do distrito, e como disse algum dos candidatos, o segundo está 50% abaixo de Santa Maria da Feira, não será tanto, mas a verdade é que está a larga distância, porque é que as forças de segurança, seja a GNR, seja a PSP, e estão incluídas todas as forças, estão mal, digamos assim, colocadas no ex-distrito de Aveiro. Porque, se formos ver, seja na Madeira, está lá a GNR com um grande volume, e a pergunta é se eles estão lá, porque é que não são melhores distribuídos. Eu acho, portanto, por isso é que eu falei no rácio. Eu não conheço os rácios, mas acho que no que toca, e cada vez mais iremos necessitar, sobretudo, desse sentimento de proximidade, como se chama, da GNR, da PSP, quais são, o que é que sobra para esse patrulhamento de proximidade. Portanto, aparentemente, as forças estão mal distribuídas. Isto aqui é um arranjinho, como diz o outro, casos e casinhos, este aqui é um arranjinho, também é um arranjinho. Porque, de facto, quer dizer, não fará muito sentido, se olharmos do ponto de vista da normalidade, não faz muito sentido a PSP estar onde está. Eu era favorável que ela estivesse no centro aqui, porque estando no centro tem que se movimentar. Está lá numa esquina, embora diga, pois, mas agora lá também, na esquina, também agora a Cruz tem muita gente. Tudo bem, quer dizer, mas eu não conheço os rácios, não sei quantos elementos é que estão nas esquadras e, portanto, Não será alto, porque tem baixado. Não acho. Porque eu acho que era a altura, sim, de repensar a GNR e a PSP no Conselho de Santa Maria da Feira. Eu, aliás, era partidário, repito, há dados sem os quais nós não podemos falar com alguma segurança e seriedade, mas eu, por exemplo, não entendo porque é que Fiães e Lourosa não poderiam ter antes a PSP, que são cidades, e que facilmente cobriam ali o espaço, porque quer Fiães, quer Lourosa, logo ali, nós estamos a falar de quase 30 mil pessoas, se é que não é mais de 30 mil pessoas. Fiéis e Lourosa não tem. Não, Fiéis e Lourosa nem 20 mil tem. Não chegou a 10. Fiéis dos dados dos últimos censos, dados dos últimos censos, não chega a 7.100. Não chega a 7.100 fiéis. Mas, acho que passa dos 7 mil. Julgo que fiéis nos últimos censos são 7.090. Não sei. Sim, mas passa dos 7 mil. Neste momento não tenho, mas isto para dizer que... Mas são cidades e, portanto... Argoncilho já tem mais que essas duas cidades. É natural, está bem, mas Argoncilho não é cidade. Portanto, o critério que se falava, cidade PSP, o resto, fundamentalmente... Moselos também tem crescido bastante, julgo que ainda não estará lá também. Mas aí está, porque para ir em Argoncilho... não é fácil, porque Argoncilho diz, lá, mas sobe ali, está em Moselos, está logo ali no Argoncilho. Está ali em Argoncilho, mas é no princípio de Argoncilho, não é? Porque o resto de Argoncilho fica um bocado mais longe, não é assim. Portanto, eu acho que era a altura, embora perceba
que os tempos não são de facilidades, mas era a altura de equacionar aqui em Santa Maria da Feira, uma vez que temos um vasto território e temos aqui perto de 150 mil pessoas residentes, porque depois há toda a movimentação. E vemos que há um foco aqui muito grande de assaltos, outro tipo de acidentes e processos decorrentes. Hoje, por exemplo, violência doméstica está aí por tudo quanto é sítio, portanto... Infelizmente. Portanto, quer dizer, quer a PSP, quer a GNR, têm muito trabalho. E, portanto, se calhar é a altura de fazer um melhor reequilíbrio aqui no Conselho. A Câmara, pelo menos, optou por resolver esse problema, porque, de facto, não faz, a meu ver, não faz qualquer sentido que a GNR esteja ali em Santa Maria da Feira e a PSP esteja a poucos quilómetros, não. Poucos metros. Digamos assim. Ali, assim, não se consegue cruzar, mas é poucos metros e, portanto, eu acho que era melhor chamá-la para aqui. Pá, mas... Também é que aproveitam e trazem e fazem também alguma reforma, aproveitam para reformar o posto de Lamas, que acho que está muito mal. Pá, porque portanto, tinha lá cavalos, antigamente aquilo não era fácil, pois. porque sobretudo no verão a situação não é parece-me que há aí alguma destas vantagens, não será de facto uma reorganização muito grande, mas de facto é a reorganização que me parece acertada, apesar de tudo, parece-me que é correta, fazer este arranjo se for possível. E depois ter já o apoio das entidades, quer distritais, quer nacionais, sim, em termos de forças de segurança, e depois o apoio do Governo. Agora, claro que isto vai depender tudo também do próximo Governo manter ou não. Se nós fizermos a comparação com alguns concelhos aqui à volta, se calhar ficámos mal em termos de número de postos e de elementos. Nós estamos mal em todo lado. Estou-me a lembrar, por exemplo, em Arouca, quer dizer, tenho o posto da GNR em Arouca, que se for para Alvarenga tem que fazer quase 30 km, e se quiser vir para o fundo do concelho, para Fermea dos Caris, faz outros 30, 25, mais precisamente, não é? Mas como também portanto, o país está, de facto, naturalmente que as necessidades são diferentes num concelho como esse e no nosso concelho. Naturalmente que as necessidades são diferentes. Tem que ser equacionado isso tudo. Mas, de facto, nós não sei se não teremos que repensar esta outra forma das autoridades funcionarem. Sinceramente, não sei. Aquelas agora também fazem muita investigação. Pois fazem, portanto... Já é um trabalho que, por norma, não se está a ver. Exato. E mesmo depois este tipo de informações, nós queremos, de facto, alguma proximidade, mas, de facto, hoje a polícia tem que funcionar, tem que antecipar, digamos, os problemas, fazer averiguações, acompanhar determinadas situações sem dar nas vistas, não é? Portanto, o policiamento hoje, penso eu que... Não sou especialista, nem percebo nada disso, mas acho que tem que ser naturalmente diferente do policiamento que se fazia há alguns anos atrás. Muito bem. Vamos ver como é que evolui. Costa Amorim. Sobre quem? Já falou, Costa Amorim já falou sobre a situação, já falámos sobre a questão das autoridades. Partimos para as notas finais, precisamente. Olha, eu das notas finais, sinceramente, pus-me aqui a ver. E, como diz o outro, só vi desgraças. Aqui que foi aí o mau tempo que resolveu ir visitar ali, com todo o devido respeito, os mortos em Lourosa. Houve aí uma série de estragos. Eu, por acaso, não era para falar a esse propósito com o Sr. Vereador, mas a ideia que eu tenho é que aqui, em comparação com alguns concelhos, aqui na feira, até não nos podemos queixar muito. Eu, outro dia, quis ir ver ali nos passadiços, foi lá, embora o tempo aparentemente até nem seria bom, mas andei à vontade, para ver se havia lá também, porque como há muitas árvores, e sobretudo as árvores, se elas tinham caído em quantidade, nota-se que o temporal também passou por aí. Mas do que eu vi no Concelho de Santa Maria da Feira, sinceramente, não, em comparação, repito, há aí concelhos que estão a penar e, portanto, e dá aí resultados. Por exemplo, viu-se o que aconteceu na zona industrial lá em Matosinhos. Que é muito grave, muito grave. Pois, porque foi logo numa zona de fábricas em que
o coletor não terá aguentado e rebentou e pronto. E a água tem de ir para algum lado, não é? Esse vai ser um problema que vai haver em muitos lados. Pois. Ou entubar as linhas de água. Basta ver aquele ali É um problema. na variante Lourosa-Lamas, quando a água também entrou lá naqueles apartamentos, há quantos meses não andam ali para tentar resolver o problema? Pois, parece uma obrinha, mas uma obrinha é um problema. que não é assim. Que é não um é problema assim. com estas Coletores, com estas tempestades, quer dizer, que são totalmente descontroladas, não é? Eu ainda vi hoje que choveu mais em grandes zonas do Alentejo e do Algarve, choveu mais No mês de março do que em 2 anos. 3 vezes mais do que era normal ali. Portanto, quer dizer, a água também quando cai. E nestas circunstâncias... Bem desgovernada. É um problema. Portanto, um problema. É o fenómeno que nós estamos aí a atravessar. Mas como a época cultural está ainda em moda, eu tenho visto que Santa Maria da Feira tem feito aí o seu trajeto nas iniciativas culturais e religiosas, porque agora que se aproxima a Semana Santa, verifiquei também que foi dado um devido destaque aqui em Santa Maria da Feira e ao Bar, que acolhem o 3º Congresso Europeu da Semana Santa, Identidades Vivas, quer dizer, aqui Santa Maria da Feira está, de facto, a ter uma série de iniciativas relativas à valorização do turismo rural, religioso, e que está a passar as fronteiras exatamente para repensar e divulgar todo este tipo de iniciativas, o que é bom para o Conselho, e mostra a vivência religiosa aqui. Portanto, eu penso que o destaque estará aí. O facto também de, aparentemente, a requalificação do Castelo, novo centro escolar e tribunal estarem aí, e algumas infraestruturas estarem aí, como seja o túnel, novamente Desertos. em projetos a serem levados avante, não há dúvida nenhuma que é bom para o Conselho, portanto, e é de saudar que, já que as obras foram aprovadas, já que foram lançadas a concurso, que não fique no encalhe e que se concretize. Continuo a lamentar a situação que tem sido também noticiada aqui dos setores do calçado aqui no Conselho da Feira, que aparentemente estará a atravessar um mau bocado. Esperemos que seja só, já que do mal o menos, que seja só temporariamente, e que quer este setor, quer todos os outros aqui em Santa Maria da Feira consigam aguentar, porque sem emprego, naturalmente o Conselho fica mais pobre e as pessoas ficam sem o sustento. E eram só Muito bem. Notas finais. Fernando Moreira. Eu ia só acrescentar ao que disse Costa Amorim, há aqui agora uma atividade creio que é no dia 2 de Abril, também é uma atividade interessante, sobre a Santa Maria da Feira, cidade da Unesco, gastronómica da Unesco. Poderá ser uma atividade interessante. Eu neste momento não tenho mais pormenores, por acaso não. É que divulgar restaurantes aqui, o que é óbvio. É um projeto interessante e inovador, mas não sei, mas acho que vale a pena ver. Acho que é dia 2 de Abril que se inicia ali na biblioteca. Acho que é interessante. Fica a nota. Cidade gastronómica, Santa Maria da Feira. E a nota final do Fernando Moreira. E assim colocamos o ponto final na edição de hoje de Clube de Senadores. A apresentação. Uma boa noite para todos que nos ouvem. A presença de José Fernando Moreira, Elísio Costa Amorim. Eu regresso na próxima semana com mais uma edição de Discurso Direto. À antena, aos estúdios da Sintonia, vem Márcio Correia, candidato do Partido Socialista, também líder conselheiro dos socialistas. Irá falar sobre as próximas autárquicas, o que o partido pretende fazer, se poderá ou não indicar já alguns dos nomes, e também sobre vários dossiês do Conselho de Santa Maria da Feira, o Túnel da Cruz, os passos do Conselho, questões do desporto, da cultura, de infraestruturas, o Tribunal, muita coisa que se vai falar com toda a certeza aqui durante cerca ou aproximadamente 2 horas na próxima semana. Fica então lançado o rap para a próxima semana. Teremos por cá Márcio Correia, que é o líder
do Partido Socialista no Conselho de Santa Maria da Feira. Até lá, continuo por aí, na sintonia dos 92 FM da Rádio Sintonia, desde a cidade histórica de Santa Maria da Feira. Então, até para a semana.